Muito bem, irmãos. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo 18. Segundo livro dos Reis, capítulo 18. Vamos estar lendo. E diz assim: E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso. Eles chamaram Neustã. Neustã é uma palavra hebraica que significa um mero pedaço de bronze ou um mero pedaço de metal. Muito bem. Veja, irmãos, nós temos aqui no Antigo Testamento uma situação que mostra uma coisa muito desagradável de se constatar. A gente observa, às vezes, no comportamento dos crentes que se dizem salvos em Jesus, que se dizem nova criatura, o mesmo comportamento de pessoas que viveram no tempo da lei de Moisés. E o que é pior, nos piores momentos da lei, ou da história do povo de Israel, que o povo de Israel, durante a sua trajetória, desde a saída do Egito até os dias dos Macabeus, teve seus altos e baixos. Então, houve momentos em que Deus ficou muito feliz com Israel. Mas havia momentos em que a degradação espiritual de Israel era tão grande que Deus faz declarações terríveis. Tem livro profético em que Deus baixa o nível mesmo. Deus baixa o nível, irmão. Verbalmente. Deus chama Israel de puta mesmo, de prostituta, de vagabunda mesmo. Oséias, vai ver Oséias. Deus compara Israel como uma mula que fica sorvendo o vento, procurando o jumento que tem o maior pênis. É o eterno santo se expressando ao seu povo, tentando chegar a um nível para tentar despertá-lo da degradação moral e espiritual que eles se encontravam. O Eterno desce o nível verbalmente e a coisa é pesada. É que a linguagem bíblica traça de uma maneira. O escriba não vai botar ali como o povo comum fala. O escriba era um homem da elite acadêmica que copiava o texto, ele tinha que colocar os termos exatos ali, as expressões, significando que no linguajar vulgar, na língua do vulgo, o que se está dizendo. Mas falando português claro, é isso aí. Com perdão dos irmãos, do peso das expressões. Pois bem, aqui, no segundo livro de Reis, nós encontramos uma revelação interessante. Todos nós conhecemos a história em que, em certo momento, o povo de Israel blasfema contra Deus, murmura contra Deus, e eles estavam em um deserto, numa região que era infestada em um tipo de serpente muito terrível, que dava uma picada muito terrível. A picada, o que se dá a entender, trazia uma dor, uma ardência que parecia que a pessoa estava sendo queimada. E
E o povo foi atacado por causa da sua arrogância, da sua blasfêmia, da sua pecaminosidade, das palavras de afronta contra Deus. Deus suscitou um ataque daquelas serpentes contra o povo, e o povo era picado, as crianças, as mulheres, os homens, picados por aquela serpente. E Moisés, então, misericordioso como era, Moisés era um homem muito bom, Moisés tinha um coração muito bom. De tão bom que era o coração dele, ele acabou incorrendo em pecado e foi proibido de ter a honra de pisar na terra prometida, entrar com o povo na terra prometida. Isso lhe foi tirado. Moisés era um homem muito bom. E Deus intercedeu pelo povo. Moisés falou a Deus: Senhor, retira este juízo. E Deus falou a Moisés: constrói uma serpente e levanta ela numa haste. E será que todo aquele subentende-se arrependido que olhar para aquela serpente ficará sarado do veneno da serpente? E assim foi, e a praga cessou. E aqui nós temos uma afirmação de que o povo, olha o coração pecaminoso, o coração fantasiado de religião, o coração do ser que por fora é bela viola, por dentro pão bololento, ou na linguagem de Jesus, sepulcro caiado. Eles pegam aquela serpente e transformam em um ídolo e passaram a fazer oferendas e sacrifícios àquele ídolo. Então vejam bem. O nosso tema central aqui é o dízimo. Alguém poderia dizer: irmão, o dízimo foi uma coisa feita por Deus. Ainda que no Novo Testamento não venha uma ordem para dar o dízimo, que mal tem a gente buscar a bênção de Deus através do dízimo? A resposta está ali. Algo que Deus fez em certo momento, que foi bênção para aquele momento, e a partir daquele momento aquilo tinha que ser desprezado, deixado para lá. Foi uma construção, uma providência de Deus para solucionar o problema que o povo estava, o sofrimento que o povo estava sentindo por causa do seu pecado. Uma vez solucionado aquele problema, o objeto tinha que ser largado, jogado no lixão, larga para lá. Eles pegam o objeto, a serpente. Há comentaristas que dizem que nem foi uma serpente artesanalmente construída, não, com formato, cabeça, olhinho, linguinha. Não, era simplesmente um pedaço de bronze derretido e retorcido, fazendo a forma de uma serpente, se envolvendo em uma árvore, em um galho. E eles passaram a transformar isso em uma divindade pagã. E o escriba dá um nome, Neustan, que o significado é um mero pedaço de bronze, um mero pedaço de metal. Tem alguma semelhança com o dízimo? No Antigo Testamento, o dízimo é uma bênção de Deus. Deus formou o seu povo, construiu a sua nação. E uma das tribos ele separou para ser uma tribo sacerdotal. Ele falou: olha, vocês não vão trabalhar, vocês não terão profissão, vocês não serão artífices, vocês não farão nada. E vocês também não terão terra. Vocês serão sustentados pelas outras 11 tribos. E por causa da tribo de Levi, Deus criou a lei dos dízimos.
e que não era necessariamente, essencialmente da tribo de Levi, era deles de Deus. E tinha o dízimo e há toda uma construção aí que eles que cobram dízimo dos crentes, usando de artifícios malignos, adulterando, gente, irmãos, adulterando a palavra de Deus, dizendo que quem não dá dízimo é ladrão, logo se é ladrão, está amaldiçoado, consequentemente se é amaldiçoado, não vai subir no arrebatamento. Olha que coisa maligna e agora criminosa. Quem não sabe das histórias de alguns anos atrás, de cartolina na porta da igreja com o nome dos membros e quem deu dízimo e quem não deu? A declaração de um elemento aí que passou na televisão, que aqui na nossa igreja quem não dá dízimo vai ser excluído. Se você estiver em um lugar assim, sai disso. Isso não é igreja, isso não é comunidade do Messias. Não faz parte do corpo. Não faz parte do corpo. Se você tem certeza que você é membro do corpo, vai procurar uma comunidade que seja parte do corpo para você se membrar ali. Não tenha medo. Não fica debaixo desse neustan dos últimos dias que é o dízimo. Nós lemos em Romanos, no capítulo 7, a questão do mesmo Machia, que vem como Cordeiro de Deus, que vem como aquele que vai fazer o sacrifício vicário, o sacrifício expiatório, e ressuscita, e portanto, cumpre a lei, tira a lei, e ressuscita novo, com uma nova lei, a lei do Espírito e vida, livres do jugo do pecado, não mais debaixo da velhice da letra. Agora quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 3, ainda em Romanos capítulo 3, verso 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Bom, tu tá vendo a encrenca que você tá metido, querendo agradar pastor, querendo ficar bem na fita com a comunidade local e dando dízimo? Presta atenção, eu vou ler de novo. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz. Você está debaixo de quê? De que dispensação? Você está debaixo de que aliança? Da lei ou da graça? Com a palavra aos pastores e doutores defensores de dízimo. Hipócrita como Augusto Nicodemos, que escreveu anos atrás um livro falando, defendendo que o dízimo é no Novo Testamento. Aí depois, anos depois, escreveu outro livro remendando tudo. Deixa de ser hipócrita, pastor. Deixem de ser hipócrita, pastores. Tomem vergonha na cara. Assumam que vocês não têm fé. Orem a Deus, porque quem tem fé confia que o Senhor vai tocar no coração dos crentes e vai se cumprir na vida da igreja de vocês aquilo que nós vamos ler agora em Coríntios. Nós vivemos no tempo da graça, da liberalidade, das coisas que fluem de um coração voluntarioso. E vou dizer mais, vou fundo agora. Nunca foi diferente. Então por que Deus mandou dar o dízimo?
Por que Deus criou a lei dos dízimos? Que não é dízimo, são dízimos. Que o dízimo que Malaquias fala não é o dízimo que eles ensinam na igreja, é o dízimo trienal. É o dízimo que os sacerdotes tinham que dar aos sumos sacerdotes e eles não estavam dando, estavam roubando. Ué, se quer fazer do texto de lá figura para a situação de hoje, então os pastores são ladrões. Comparando o sacerdócio com o pastor, né, já que muitos gostam de fazê-lo. Eu estou com a minha Bíblia antiga, estou. Então nós precisamos de duas coisas. Precisamos assumir que as igrejas não têm sido igrejas do reino. Têm sido empresas de empreitadas financeiras para o enriquecimento próprio da sua liderança, dos seus proprietários. E segundo, como tais, não estão preocupadas com o reino. Não estão preocupadas com vidas perdidas. Eu não vou falar alma, que eu não gosto dessa expressão alma. Com vidas que estão nas trevas, muitos eleitos que poderiam estar sendo salvos agora e economizar anos de sofrimento nas trevas, mas que vão continuar lá porque nós não estamos indo, porque não são enviados, como o apóstolo fala em Romanos. Como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não forem enviados? Deixa eu me localizar aqui. Romanos 3,19. Paulo afirma seu tratado sobre a justificação pela graça, que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. Estamos caminhando para o final. Acho que eu vou acabar nesse vídeo. E segue que pelas obras da lei, ninguém pode ser justificado diante de Deus. Em Filipenses 4, de 10 a 18, vamos ler lá, Filipenses, cadê você, Filipenses? Já passei muito, Efésios, Filipenses 4, do 10 a 18. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas no Mashiach, que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo. Com respeito a dar e a receber, senão vós somente, porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável, aprazível a Deus. Verso 18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade
e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Eu li aqui do 10 ao 18. Você viu alguma nota de imposição, de tom de obrigatoriedade na doação? Porque do que Paulo está falando aqui, olha, eu tenho passado por apertos, mas graças a Deus, quando a coisa está ficando feia, eu recebo bênção de vocês. Eu recebo bênção de vocês. Temos um importante texto onde Paulo agradece à comunidade de Filipos as ofertas enviadas, nenhuma palavra sobre qualquer tipo de obrigatoriedade em doações para com o apóstolo ou para qualquer liderança local. O segundo texto também significativo encontra-se em 2 Coríntios 9, de 1 a 13. 2 Coríntios 9, de 1 a 13. Esse texto já é mais bem conhecido dos irmãos, apesar que nós vamos precisar fazer aqui alguma ressalva. 9, de 1 a 13, eu disse, né? Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, na qual me glorio de vós, para com os macedônios que a Acaia está pronta desde o ano passado. E o vosso zelo tem estimulado a muitos, mas enviei estes irmãos para que nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se caso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos, nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção. Está se referindo à oferta, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, não como avareza. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês já avisaram que tem uma bênção pronta para a gente. Então, nós estamos reforçando o pedido de que vamos precisar, porque os macedônios vão estar conosco e a bênção tem que dar para todo mundo, para a gente não passar vergonha, né? Eu digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no coração, não com tristeza ou por obrigatoriedade. Aqui a palavra grega aqui é por mandamento de lei, que o tradutor bíblico, para atender os interesses das igrejas do Brasil, tradutor corrupto, parcial, sem compromisso com Deus e a verdade, coloca a palavra necessidade. Aqui a palavra grega é obrigatoriedade de lei, se traduz, a ideia que traduz é essa. Porque Deus ama a quem dá o dízimo. É isso que está aqui? Vamos ler. Porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Não vai faltar. Deus ama. Olha a doutrina neotestamentária. Não é neostan, não é o dízimo. Deus ama a quem dá com alegria. Não é da BMW, que nem o falastrão lá fez com o Silas Malafaia, e anunciou no Brasil todo. O empresário fulano de tal deu uma BMW, o pastor Silas Malafaia. Já recebeu a glória dele, se é que é salvo, né? Não é você ficar cumprindo lei de Moisés, estando debaixo da graça. Você não está se abençoando, irmão.
você não está se abençoando. Presta atenção no que Paulo fala na Epístola aos Gálatas, no capítulo 5. Cuidado, que isso é sério. Isso é palavra de Deus, irmãos. Isso é palavra de Deus. Primeiro, o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz. Você está debaixo de quê? Da lei ou da graça? Fica transformando Edir Macedo em trilionário, em empresário multinacional, importando a preço de milhões de dólares material de Israel para fazer aquele monumento a Moloque lá em São Paulo. Monumento a Moloque, Catedral de Satanás, é aquilo lá. Triste que a gente vai para lá, ainda se orgulha, sai fazendo propaganda. Eu visitei o Templo de Salomão. Visitou a casa do diabo, reverenciou Satanás. Ninguém deve contribuir compulsoriamente, meus irmãos. Contribuições por força de lei ou decreto apostólico não apresenta o menor vestígio no Novo Testamento, porém, o contrário, sim. E finalizo esse estudo deixando o seguinte entendimento. Se o que se atesta em Gálatas 5 sobre a lei de Moisés vigora para vigora para a circuncisão, um ponto da lei, vigora também sobre todos os pontos da lei. Sábado, dízimo. Eu vou ler de novo. Finalizo este estudo deixando o seguinte entendimento. Se o que se atesta em Gálatas 5 sobre a lei de Moisés vigora para a circuncisão, um ponto da lei, vigora também sobre todos os pontos da lei, sábado, dízimo, ou seja, o que Paulo está falando ali da circuncisão não é a circuncisão isolada, meu irmão. Não se deixe passar. Não passe esse atestado de burro. O que vale para a circuncisão, vale para o sábado, vale para o dízimo, vale para tudo mais. Se quem se circuncida está maldito, quem dá o dízimo está o quê? Se quem guarda sábado como obediência à lei, com os propósitos e as designação que estão na lei de Moisés, está maldito, quem dá dízimo está o quê? Quanto aos que bradam, que são dizimista fiel e têm sido recompensado, eu me apoio nas Santas Escrituras e no Espírito que por elas velam. Isaías 8:19. Cadê minha Bíblia? Eu estou com tanta Bíblia aqui. Isaías 8:19. Vamos lá pegar Isaías, rapidinho. Já achei Isaías 8:19 e 20. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espírito familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o povo a Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? 20. À lei e ao testemunho. É uma afirmação. É uma exclamação. Desculpe. Tem um ponto de exclamação aqui. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Deixo este como último texto.
Se você está em uma igreja que não falam segundo a doutrina da graça, não há luz neles. Isaías 8, 20. À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. A bênção que estão recebendo, benesses de Satanás e de nenhum outro. Para reflexão, deixo o texto de 2 Reis 22, é os que eu já li, né? Quanto àqueles que se dizem servos do Eterno, não se conformem à sua revelação magna, que é a palavra, que é a sua palavra, as escrituras sagradas. O Eterno permite que o mal se propague até que a taça da sua ira esteja cheia e o juízo seja iminente. Não lemos não. Vamos ler lá. 1 Reis, último texto. 1 Reis 22, 20. 1 Reis 22, 20. Primeiro Reis. Primeiro livro dos reis. Não é primeira, é primeiro. Fala direito, crente. 1 Reis 22, 20. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Eu um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele, Deus, disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Então toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado. As Escrituras, ela fala sobre um Deus misericordioso, um Deus longânimo. Mas ela também fala que esse Deus, ao culpado, não tem por inocente. Então, eu te desafio, pare de dar dízimo. Pare de alimentar essa máquina maligna que está aí, que não está preocupada com o reino dos céus, que não prega a palavra de Deus, que não ama os próprios na própria congregação, que estão preocupados em construir templos suntuosos, pastores, líderes, donos de denominação ou de campos denominacionais, disputando um com o outro quem tem o templo maior e mais bonito, mais confortável. Isto é coisa do diabo. Pare de alimentar isso. Dobra o teu joelho, ouça a voz do Senhor Jesus, consulte ao Espírito Santo de Deus. Você tem recursos? Procure pessoas verdadeiramente pobres. Também não vai dar dinheiro para drogado nem para beberrão, não. Mas ajude os necessitados. Nós estamos vivendo um tempo que o número de pessoas pobres, famintas, necessitadas, está cada vez maior, inclusive entre os crentes. E esses pastores estão preocupados com o quê? Com construir templo para arrecadar, para concentrar dizimistas. E para que dizimistas? Para eles terem a vida regalada que eles têm. Carrão, casarão, casa de praia. Acumulando bem para filhos. Pastores, em muitos casos, que se tornaram proprietários da igreja. Os crentes não se mexem, ele fica ali 10, 15, 20 anos e a igreja se diz batista, se diz isso, diz aquilo outro. É nada. Virou propriedade dele. Então eu estou fazendo esses vídeos como um alerta, falando o que os crentes não falam, até porque se você é membro de uma igreja e tu falar,
A metade do que eu falei é que tu vai ser queimado na fogueira. Mas que o Espírito Santo do Senhor, que o Senhor, o Eterno, o Deus da justiça e da verdade, ilumine o vosso entendimento e fortaleça o teu coração para você romper com as cadeias do medo, da insegurança e segundo as Escrituras, examine. Eu não falei nada da minha boca, não. Eu citei textos. Pega os textos que eu citei. Isso é um vídeo. Congela o vídeo, pega o texto, compara com outros textos. Agora, com sabedoria, né, irmãos? Aquilo que eu falei, por exemplo, citando Mateus 23, 23. Não vai ficar citar Mateus 23, não, tá aqui, é Novo Testamento. Aí eu te dou um puxão de orelha bem firme. Que o Senhor Jesus te abençoe e um eterno shalom.